Olha aí, meu amigo, o governo Lula vai ter que fazer mágica, matemática, para conseguir cumprir a meta fiscal deste ano. Não que ele não tenha feito isso ano passado, tá? Fez e fez pra caramba, mas olha só. A avaliação atual do desenrolar do orçamento, agora que a gente já tem mais ou menos o orçamento determinado mesmo, né? Finalmente, quase que não saiu, né? Mas a análise, uma análise independente aqui a esse respeito, feita pelo pessoal da Instituição Fiscal Independente lá do Senado Federal, que tem por função analisar a execução do orçamento e prever cenários a partir daí, de acordo com a previsão, a meta fiscal que deveria ser de equilíbrio, ou seja, déficit zero neste ano, vai ser de 64 bilhões de déficit. Olha que piora do cenário. Um claro crime fiscal se isso acontecer, obviamente, e tem problemas tanto do lado das receitas quanto do lado das despesas. Receitas superestimadas e despesas subestimadas. Como que o governo vai transformar isso aqui num equilíbrio fiscal? É uma grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, veja aí então. Análise feita em um relatório divulgado ontem, dia 16, quarta-feira. Estou gravando este vídeo na noite da quinta, dia 17. E é uma análise aqui a respeito do desenrolar do orçamento do governo federal. Então, o discurso oficial do governo é meta fiscal cumprida. E a meta fiscal é equilíbrio, 0 a 0, nem superávit, nem déficit, né? Uma conta equilibrada. Recordo a você que esse não era o plano original, quando o arcabouço fiscal foi concebido. Para o ano passado, sim, era equilíbrio fiscal, que male foi alcançado com muita ajuda do STF, que pode rolar esse ano de novo, tá? Mas, para 2025, originalmente estava previsto um superávit de 0,5% do PIB, que daria aí uns 60 bilhões de reais, mais ou menos, de superávit. O governo viu no ano passado que não iria conseguir fazer isso, mudou a regra absurdamente, piorou meio ponto percentual da meta para este ano e 0,75 para a meta do ano que vem, que virou 0,25 de superávit, contra 1% que era originalmente previsto no texto do arcabouço fiscal. Então, lembre-se, o governo está suando a camisa, isso se ele estivesse esforçando de verdade, mas, enfim, o discurso oficial é esse. O governo está suando a camisa para cumprir uma meta fiscal que é muito mais fácil do que aquela originalmente pensada. Então, ainda que ele cumpra, vai ser decepcionante, porque não era isso que o governo tinha como compromisso lá atrás. Ele já piorou essa margem. Mas, enfim, de acordo com a análise do pessoal da Instituição Fiscal Independente, que pertence ali, está ligada ao Senado Federal, e existe justamente para trazer uma outra ótica a respeito do desenrolar da execução do orçamento, porque o Congresso Nacional tem entre suas prerrogativas fiscalizar isso aí. De acordo com a Instituição Fiscal Independente, nós teremos um déficit de 0,51% do PIB, na verdade, 64 bilhões de reais. Lembrando que isso aqui é resultado primário. Se considerar os juros da dívida, isso é muito pior, sem sombra de dúvidas, mas está longe aqui, ainda aqui. É primário, né? Vamos considerar aí que isso disfarça o valor, mas está longe, muito pior do que a meta supostamente defendida pelo governo. Então, né, o executivo disse que vai alcançar ainda assim o que foi estipulado, lembrando que tem uma margem de tolerância. Então o governo pode ter aí mais ou menos 30 bilhões de reais de déficit, que ainda vai ser considerado cumprimento da meta fiscal. Qual que é o problema? Porém, né? Primeiro, né? Ano que vem vai ser pior ainda. 128 bilhões de reais de déficit, né? Que dá quase 1% do PIB. Lembra, lá atrás o plano era ter 1% do PIB de superávit. Então, mais ou menos aí, 400 bilhões de reais piora o resultado primário. Para você entender a gravidade do que o governo Lula está fazendo com o Brasil. Mas
2026 isso aqui, vamos sofrer cada ano no seu tempo. Vamos voltar para 2025 aqui. Pois bem, né? Então, para a questão aqui, né, da análise atual aqui, o governo tem que tirar 72 bilhões de reais aí da cartola, né, para cumprir a meta estabelecida para 2026. Mas olhando aqui para 2025, né, tem alguns probleminhas nessa história. Por exemplo, superestimação de 54 bilhões de reais nas despesas, nas receitas primárias líquidas, né? 86 bilhões aqui de reais apenas em receitas extraordinárias e condicionadas, ou seja, coisas que dependem de uma série de fatores para acontecer efetivamente. Já despesas obrigatórias aqui, como previdência, né, o BPC, né, saúde, etc., estão subestimadas também, porque os benefícios têm crescido, o número de beneficiários tem aumentado, o gasto também, e a instituição fiscal independente prevê que o gasto primário vai ser 20 bilhões de reais a mais do que o governo estabeleceu no orçamento. Então, meu amigo, isso aqui realmente é algo bastante preocupante, sendo que a instituição fiscal independente prevê também que o PIB vai crescer muito menos. Vai ser 2% de crescimento neste ano e 1,6% em 2026. Ou seja, a receita vai cair mais lentamente. E aí, meu amigo, uma série de problemas vão decorrer disso aí. Inclusive, a armadilha do próprio arcabouço fiscal em relação ao salário mínimo, né? Que é outro ponto também interessante nessa história. O governo criou lá atrás, retomou, né, 2023, a regra de valorização real do salário mínimo. Ou seja, ajuste acima da inflação, não só repondo a inflação. Então, era feita uma conta antes do crescimento do PIB, uma média do PIB dos 2 últimos anos para colocar isso aí, embutir isso no aumento do salário mínimo. Só que, obviamente, isso estava fazendo o salário crescer muito, isso estava pressionando as contas públicas. Então, mudaram essa regra para adaptá-la à realidade do arcabouço fiscal, que é um crescimento real no máximo de 2,5%. Então, lá na época, eu falei quando fizeram isso. Ok, é um remendo besta, mas vai funcionar. Aconteceu no ano passado, né? Para 2024, para o próximo reajuste. O problema é o que vem depois, porque se a economia crescer menos do que 2,5%, na verdade o salário mínimo vai crescer mais do que na regra anterior. A regra que estabeleceram aqui, mais contida, depende de economia crescendo mais do que 2,5%, porque ok, o Lula pode mandar o salário mínimo crescer menos do que 2,5%, até 2,5% de crescimento real, mas você acha que ele vai resistir? Que ele vai botar 1% de crescimento real? Não vai, o cara não vai aguentar, ele vai botar o máximo de reajuste que ele conseguir. Ou seja, no fim das contas, essa regra pode ter piorado a situação como um todo. Mas veja aqui, né, inclusive a instituição fiscal independente prevê que a dívida bruta do governo geral, que está chegando a 76%, vai terminar esse ano pertinho de 80% e terminar o ano que vem em 84%. Um péssimo patamar para um país em desenvolvimento, né? Uma coisa assim bastante complicada. Isso porque o pessoal da IFI não considerou os impactos do tarifaço do Donald Trump, que podem ser relevantes de fato. Agora, veja que isso aqui é o modus operandi do governo Lula. Esse tipo de orçamento, com receitas lá em cima, despesas lá embaixo. É o que aconteceu no ano passado. O governo estimou 50 bilhões de reais de receitas com o voto de qualidade do CARF. E não conseguiu nem 1 bilhão no final das contas. Ou seja, foi um valor jogado ali no orçamento só para casar com aquilo que o governo queria. Tem as despesas listadas, eles precisam inventar receitas para bater dentro da meta fiscal. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Acho muito difícil o governo Lula conseguir acertar essa meta, né? Vai ter que suar muito a camisa para fazer cortes, que eu duvido que vai acontecer, reformas, não vai acontecer, véspera de ano eleitoral. E o que sobra para o Lula é buscar algum argumento, alguma coisa para negociar com o STF nesse sentido,
passar despesas por fora da meta fiscal. Aí sim ele vai conseguir se manter dentro da meta, que foi o que aconteceu no ano passado, mas a realidade não será negada. Este ano vai ser ainda pior e 2026, meu amigo, vai ser um terror completo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.